cercou em volta de mim e pusesse sobre mim a tua mão. Tal ciência é maravilhosíssimo, é tão alto que eu não posso atingir. Quer dizer, eu busco explicar e entender, eu não consigo. Eu sou pequeno demais para entender coisa tão grande. É mistério teu. E o Senhor, pela palavra, quer esclarecer mistério para a igreja e dizer o que não passou na tua mente, o que não desceu no coração. Eu quero esclarecer a tua vida, para que a tua alma cresça na minha presença. Salmo 114. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó limpou o barco, Judá ficou sendo o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Retiveste o mar, refugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás, e vós montes, que saltaste como carneiro, e vós outeiros como cordeiro. Treme-te na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, qual converteu o rochedo em lago de água e o seixo em manancial. Até. Amém. Aqui, resumidamente, fala sobre a reação de tudo, até mesmo da natureza, quando viu Deus agir a favor do seu povo, quando viu o Senhor falar, quando viu o trabalhar de Deus, até a própria natureza, às vezes ela volta atrás, por mais que tenha ou que esteja dentro dos seus limites, mas com as ordens de Deus, ela recua, até a própria natureza recua, obedece, quando o Senhor Deus assim os ordena, porque nós observamos que já desde que Deus criou a terra seca, o mar, ou a terra, o planeta, era coberto de água. Diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. E o Senhor chegou, e pelo poder da sua palavra, Ele disse para as águas se separarem, e criou tudo isso que nós podemos ver, água doces e salgada, grandes e pequenos rios. Tudo aconteceu pela força da palavra de Deus. Houve uma obediência, houve um recuo da própria natureza ao mandado do Deus Todo-Poderoso. E nós vemos que quando Moisés saiu do Egito, as águas do Mar Vermelho foram abertas, o caminho no meio das águas, a mandado de Deus pela força da sua palavra. Quando Josué ia entrar já em Jericó, eram os dois piores obstáculos que ele tinha para poder começar a guerra. Era o Jordão, e depois cair a muralha que estava em volta da cidade. E quando os sacerdotes que levavam uma arca encostavam o pé na água, as águas se abriram. O rio, que corria com toda a sua força, porque diz que ele transportava até as suas ribanceiras, possivelmente fossem épocas de muita chuva, e quando o Senhor Deus ordenou que o pé deles tocou na água, aonde a água estava vindo, ela parou, e a correnteza que estava foi embora. Por isso que diz aqui, o mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Glórias ao Criador. É perfeito o trabalho de Deus. Que pena que nós, por estar em um tabernáculo de carne tão imperfeito, nós não conseguimos nem sempre degustar, usufruir de tanta beleza através da nossa própria meditação. Porque quando a gente lê um pouquinho do provérbio, se vemos em vários lugares que se manda observar a própria natureza. Tem um lugar, me parece que 30 de provérbio, que diz assim: o coelho é um pouco débil, todavia ele faz a sua casa na rocha para se livrar da mão do predador. Mas ele é um animal débil.
ele não tem em si próprio estrutura para enfrentar, mas ele tem sabedoria e procura então fazer sua casa num lugar seguro. Ele procura fazer na rocha para livrar da mão do predador. Isso que os gafanhotos não têm rei, e com tudo ele sai e em bandos se dispersam ou se reparte a fim de buscar alimento para si. As formigas é tão impotente, mas elas juntam comida durante todo o verão para que no inverno não tenha falta. Então o Senhor traz para nós muitos pontos para nós observar e que isso alimenta a nossa alma, porque tem muita coisa que dá para a pessoa empregar o tempo ou perder tempo olhando, lendo e observando. Mas quando se fala daquilo que é feito por Deus, a gente não perde o tempo, pelo contrário, nós conseguimos enriquecer a nossa mente e a nossa alma quando você começa a meditar no poder do grande Deus. Veja que o que nós temos são apenas 8 versículos. Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó, um povo bárbaro, quer dizer, era um diamante bruto, era um povo que dava para se trabalhar, mas era bárbaro, e nós também, não era diferente. O Senhor Deus, por mais que nem todos aqui tiveram uma outra vida, senão uma vida cristã, no meu caso e quantos aqui, que cresceu dentro da igreja, mas mesmo assim, nós não tínhamos direito de salvação. Não é porque nasceu de pais crentes que estava sobre ele. Se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz, já nasce predestinado à perdição. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, quando a palavra entra dentro dele, o seu entendimento absorve que ele precisa fazer um concerto com Deus, aquilo que reinava sobre ele não reina mais. O seu rei era a morte, agora o seu rei é a vida. Antes o seu rei era as trevas, agora é a luz. Antes era o poder do mal, mas agora é Cristo que opera e impera sobre cada um de nós. Então, era tudo bárbaro, e o Senhor foi trazendo para lapidar. Deus pega o homem para trabalhar. Às vezes a gente não consegue dar muito espaço, porque a nossa própria natureza sufoca o nosso espírito. Às vezes a natureza é muito forte e vai muito além, e talvez até impede do nosso espírito absorver as riquezas celestiais. Então Israel, quando saiu do Egito, era um povo bárbaro. Judá ficou sendo o santuário, Israel ficou sendo o domínio. É como nós lemos ali no livro de Oséias, que o Senhor disse assim, que pegou para si 2 varas, uma chamada beleza e outra chamada pacto. E ele disse assim, que ele pegou a vara da beleza e quebrou ela, que era aquela que significava Judá, e pegou depois a vara do pacto e quebrou ela também, e disse: agora eu vou levantar um rei justo que dominará sobre o meu povo com varas de ferro. Então veio Jesus, aquilo que estava destinado apenas a Judá e a Israel, isso foi desfeito no sacrifício de Cristo, porque o Senhor veio para os que eram seus, mas os seus rejeitaram, e aí a palavra se espalhou, e a todos quantos aceitar, Deus os faz Senhor em Cristo. Então aqui, irmãos, Israel saiu do Egito, aquele povo que precisava o Senhor trabalhar neles para aproximar, porque Deus trabalha no homem para trazer o homem para perto dele, não apenas para morar, mas aqui o homem chegar mais perto do Senhor, porque todo ser humano, quanto mais ele aproxima de Deus, menos carnudo, menos difícil de lida, mais fácil de ser domado, mais fácil de ser lapidado. Ele está aproximando da perfeição. Chegar perto de Deus é aproximar da perfeição, e quanto mais vem chegando perto da perfeição, a perfeição vai refletindo um poder e uma transformação nele, e aquilo que era forte dentro dele perde o espaço, aquilo que dominava não domina mais, porque agora é Cristo que vive dentro dele. O mar fugiu, isso nós falando justamente sobre as águas. O mar fugiu, Israel passou, o Jordão
tornou atrás. Os montes saltavam como carneiro e os outeiros como cordeiro. Mas agora, isso aqui, nós pegando justamente como aconteceu lá, que Deus estava no monte e falava com Moisés, e o monte fumegava, o monte tremia. Deus estava lá no meio do monte e falava, e o monte se chacoalhava, porque o poder de Deus é terrível, o poder de Deus é imenso. O monte chacoalhava, as águas obedeciam, tanto do mar quanto dos rios. Agora, irmãos, quando se fala aqui em mar, quando se fala em rio, quando se fala também em montanha, ele também traz um outro significado. Porque água em profecia, ela fala de povo, grande povo. Quando a gente lê lá em Apocalipse, no último livro, lá fala que foi lançado como um rio de água atrás da mulher. Mas não foi o riozão como nós vemos aqui, o Rio Paraná. Foi lançado um montão de gente para distorcer a verdade e para fechar o caminho da mulher, que era a palavra de Deus. E diz assim que a terra, 12 de Apocalipse fala, como vários outros lugares de Apocalipse, diz que a terra ajudou a mulher, que a terra abriu a sua boca. E que terra ele está falando? Não é essa terra que se planta soja, que se constrói casa. Está se falando do coração. E a mulher não está falando dessas mulheres, está falando da graça de Deus, da palavra de Cristo. Porque o coração do homem é essa terra. Ele abriu e ajudou. E o coração abriu e ajudou, porque a palavra achou espaço e entrou aí dentro. Agora, se o inimigo fizer o que quiser, o que conseguir fazer, mas o que está guardado aí dentro não tira, porque não está mais no papel. Nós temos o papel na mão, precisa, mas se perder o papel, o que está lá dentro, esse não perde. O papel, a água acaba, o fogo queima, o tempo extermina, mas agora o que foi plantado é como está escrito no capítulo 12 de Eclesiastes, que a palavra do sábio é como um prego bem fixado pelo mestre das congregações, dado pelo sumo pastor. Então ninguém consegue tirar, é algo que foi bem firmado, batido lá dentro, com um bombeiro de ferro, ninguém consegue arrancar. Glórias ao Criador. Quer dizer, essa terra chamada coração, ela ajudou a mulher, ela absorveu a palavra, e agora não está mais, não é o papel apenas que lhe guia. Pode tirar a escritura da sua mão, que não consegue mexer na sua crença. Vocês lembram de Jó? Quando o diabo falou para Deus assim, o Senhor falou em uma reunião, ele apareceu na reunião, e Deus disse assim, de onde você vem? Ele disse, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Você observasse o meu servo Jó, homem reto, fiel, temente a minha palavra, e que procura se livrar do mal? Ele disse assim, você encheu de riqueza e de saúde, por isso que ele te obedece. Toca no que ele tem, ele blasfema de ti na tua face. Deus disse, então vai e toca no que ele tem, não nele, no que ele tem, nos seus pertences, nos seus bens, pode tocar. E ele saiu e exterminou com tudo, acabou com a fazenda e matou a família inteira, os filhos. E voltou, e Deus encontrou com ele e disse, de onde você vem? Rodear a terra e passear por ela. Você observou Jó? Você fez um montão de mal para mim, está agora pelo glória a Jesus. Você viu o que você fez para ele? Ele é sincero comigo. Ele disse assim, pele por pele, e tudo que o homem dele dará pela sua vida. Toca na sua carne e ele blasfema de ti na tua face. Deus disse, só a vida você não tira, pode tocar na carne dele. Ele saiu e feriu o Jó da planta do pé ao alto da cabeça de uma chaga maligna. E Jó sentava no chão e com um caco de telha ele raspava a sua pele. E o Senhor Deus do seu lado escutando as suas palavras. Os seus amigos, 3 amigos vieram, ficou 7 dias, não abriu a boca, não tiveram que falar, vieram para visitar, mas a dor era muito grande, não falaram nada, foram embora. Mas esses amigos, foi passando o tempo, e eles observando o sofrimento de Jó, eles mudaram o seu posicionamento e disseram, Jó, você pecou. Ninguém sofre sem razão, a espada não vem sem motivo. Você deve ter pecado
mas está passando o que você está passando. E o Jó tentava se justificar. O tempo passou, e não relata ali anos. E de repente Deus veio e falou: Jó, cinge como homem, sai para fora, eu vou falar contigo. E o Jó saiu não para fora da casa, para fora talvez das suas razões, porque o homem acha razão para muita coisa, para reclamar das coisas que não estão acontecendo conforme o seu projeto escrito, conforme o futuro da vida que pensou em si. E o homem cria suas razões para reclamar. E o Senhor diz: sabe um pouco dela agora? Fica de uma forma pura, eu quero conversar contigo. E Deus envolveu Jó em redemoinho e começou a lhe fazer pergunta: aonde você estava quando eu firmei os fundamentos da terra? Quem que é o pai do vento? Aonde que ele se esconde? Como é que forma as gotículas da chuva? Você pode me explicar sobre isso aí? Jó pôs a mão na boca e diz: agora eu me calo, Senhor. Agora eu deixo que tu fala. Quer dizer, eu não tenho como entrar aqui nesses méritos, não, é algo muito grande para mim. Eu não tenho como responder isso aqui. Como disse o Davi aqui no 139, ele disse assim: é tão maravilhosíssima a ciência, é tão alto que eu não posso atingir. Quer dizer, eu não tenho capacidade de se falar sobre tanto mistério. É algo muito profundo. Eu posso pensar onde for, eu não chego na altura. Porque se eu subir ao céu, tu está. Se eu descer à terra, tu está. Se eu entrar na profundeza do abismo, tu está também. Então, Senhor, sem ter uma palavra na minha boca, o Senhor tudo conhece. Porque tu cercou em volta de mim e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é maravilhosíssimo, é tão alto que eu não posso atingir. Quer dizer, eu busco explicar, entender, eu não consigo. Eu sou pequeno demais para entender, mas é tão grande, é mistério teu. E o Senhor, pela palavra, quer esclarecer mistério para a igreja e dizer o que não passou na minha mente, o que não desceu no coração. Eu quero esclarecer a tua vida, para que a tua alma cresça na minha presença. Glória. Se cala diante do falar do Senhor. Aleluia. E aqui, quando nós temos esses poucos versículos, se nós observar a trajetória de Israel saindo do Egito, indo destino à terra prometida, a natureza lhe obedecendo. Mas agora, nos nossos dias, às vezes, difícil se conseguir perceber essas coisas. Essa mudança de comportamento da natureza é o desmatamento? É o trabalho humano? Ou é Deus que está apertando a coisa em cima do homem? É difícil de se provar essas coisas. Mas agora, quando nós entramos pelo lado espiritual, nós vemos que tem muitos montes grandes aí que, com o falar do Criador, ele treme. É algo tão forte, tão potente, mas treme diante do Criador. Treme como tremeu a terra inteira com a pandemia. Que a doença foi pegando o mundo inteiro e todo o país se curvou. Teve que fechar a fronteira. Se era grande montanha, tremeu diante do Criador. Se era homens com poder aquisitivo muito forte, não teve como pagar e dizer: para o vírus aqui no meu país, na minha família, na minha terra. Pegou pobre, pegou rico, pegou branco, pegou preto, pegou todas as pessoas, porque é quando o céu determina, quando o céu ordena, o homem tem que parar, tem que confessar: Deus é Deus na nossa vida. Santo é o Criador. Então o povo viu muita coisa ali, durante todo aquele caminho, porque eles viram a olho nu o mar se abrir. Foi a noite inteira, disse que Deus mandou um vento oriental, e as águas foram abrindo e foram olhando, vendo? Eles caminhando e as águas abrindo a noite inteira o caminho na sua frente. Eles viram o mar verde, o Jordão se abrindo. O Elias, quando nós lemos ali no final do segundo livro dos Reis, ou no primeiro, no começo do segundo livro dos Reis, capítulo 2, me parece, que o Elias chegou e dobrou a capa. Bateu com a capa que ele tinha na mão, bateu na água. Quando bateu, o Rio Jordão abriu pelo meio. Ele viu, o Eliseu viu o rio se abrindo.
Isso é misterioso, isso é maravilhoso, isso é merecedor de um glória da nossa boca. Pensar em um Deus que se fez conhecedor para nós, abriu a nossa mente para conhecer Ele, para observar esses mistérios, para viver esses mistérios, para desfrutar dessas bênçãos. O Eliseu então passou o Rio Jordão, e agora do outro lado o Elias disse, andava lado a lado. O Elias disse: Eliseu, pegue o que você quer. Ele disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Coisa boa você pediu, coisa boa. Porque se tem coisa boa, tem coisa ruim. Tem gente que não pede coisa boa, tem gente que não sabe pedir. Quando o Eliseu aumentou o azeite da viúva, vocês lembram disso aí? Ela dentro da casa e pegava a botija que tinha azeite e ela ia colocando nas vasilhas que os filhos prestaram da vizinhança, ia colocando e enchendo as vasilhas. Quando no fim, filho, traz mais um vaso. Não tem mais vaso. Cessou então o azeite. Ela saiu lá fora e perguntou para o homem de Deus: e agora o que é que eu faço? Ela por si só não sabia o que fazer. Foi lá no homem de Deus: você vende, paga a conta e bebe do resto, você com o seu filho. Então nem sempre da nossa própria natureza é sábio o nosso pedido. Às vezes a gente não sabe o que pede e nem como pede o que pede. Então o Senhor gostou do pedido do Eliseu, como gostou do pedido de Salomão. Ele chegou até dizer para Salomão: gostei do seu pedido. Será que o Senhor já muitas e muitas vezes esse ouvido não ouviu, mas quantas vezes talvez a nossa alma percebeu que Deus gostou do nosso pedido? Quantas vezes que a gente pediu e daqui vem resposta? Veio para mim e veio para vocês também. Quantas vezes que a gente orou na casa ou aqui, chorou nos pés de Deus, e o Senhor deu na boca de alguém aqui e respondeu. É o Senhor dizendo: eu gostei do seu pedido, eu gostei da sua lágrima, eu gostei do teu pranto. Eu me alegro em ver você chorar nos meus pés e pedir, demonstrando que você acredita em mim, que confia em mim e que espera que da minha mão virá o teu conforto e a tua libertação também. Glórias ao Criador. Glória a Deus. Aleluia. Então o Eliseu pediu aqui na glória, coisa que você pediu, mas você consegue receber. Se você vê, quando eu for tomar por cima da tua cabeça, você recebe. E foi andando lado a lado, quando veio aquela carruagem de fogo, livrou Elias, tirou Elias, separou Elias e foi embora. E o Eliseu gritou: carro de fogo e seus cavalos, porque eis que é tomado o meu Senhor por cima da minha cabeça. E ele travou da capa que tinha e soltou. O Elias foi embora, e a capa que ele estava com ela soltou. Ele soltou a capa, o Eliseu pegou, caiu nele o que ele pediu, caiu no Eliseu o que ele estava buscando. Bem-aventurado aquele que ouve isso aqui e diz assim: eu sinto que alguma coisa já está caindo na minha alma, como a terra. Glória a Jesus. Quando a chuva começa aí, as florzinhas que estavam murchas já começam a enverdecer de novo. E agora chegou vida, chuva, chegou a vida, vai florescer de novo. Assim a palavra de Deus pregada aos ouvidos daquele que está confiante e querendo ser por ela guiado para a vida eterna. Então o Senhor traz as respostas e vai caindo no coração, como Eliseu percebeu. Caiu porque eu queria. Então ele voltou à beira do Jordão e pegou a capa e disse: aonde está o Deus de Elias? E bateu a capa no Jordão e a água abriu outra vez. Esse é o Deus que eu sirvo, que você serve na noite. É claro que para nós hoje não faz sentido, nem tem necessidade de chegar à beira do rio e ele tem que abrir para me passar. Eu passo pela ponte, não precisa abrir, eu passo pela ponte. Agora tem coisa que não tem ponte, tem situação que não tem ponte. Deus abre, não fisicamente o rio que tem águas dessa que mata a nossa sede, mas são os males da vida, os incômodos da vida, as adversidades da vida. Vocês viram aqui o Dule, tem como mudar o nome, né? Vocês viram aqui o Dule agradecendo, desde pequeno aí, que a gente conhece de adolescente, né?
Vem vindo aí no estudo, correndo. Você viu a felicidade da irmã Silvia, da sua sogra? E ele foi lutando e tal. Agora Deus abriu a porta. Não foi o mar que abriu para ele? Estava do outro lado do mar, estava o que ele queria. No final do seu estudo estava uma porta de emprego. O que Deus fez? Abriu a porta. Glória a Deus. Deu para ele as condições, deu tempo, deu saúde, cooperou. Nessa época ele deve ter passado muitas amarguras, enfrentado muitos arroxos. Mas chegou. Você também vai chegar. Você também vai alcançar. É o mar que abre. Eu preciso, mas está do outro lado. Está do outro lado da água. Está o que eu preciso. Eu tenho que chegar lá. Vocês lembram do Davi, o rei Davi? Eles estavam acampados aqui, os filisteus também acampados para dar início a uma guerra. E lá tinha uma fonte de água muito boa. Ele falou: quem me dera tomar daquela água. Ele desejou tomar daquela água que estava lá, mas tinha que passar no meio do arraial do exército dos filisteus, que estavam preparados para dar início a uma guerra. 3 dos valentes, dos 37, teve 3 que disse: a gente vai agora mesmo buscar água por meio. E foram romper o meio do arraial, pegaram água e trouxeram e entregaram para o Davi. Falou: eu jamais, é como eu beber o sangue desses homens. Senhor, eu derramo na tua presença isso aqui como oferta. Derramou a água perante o Senhor. Olha que valor que tem a dedicação sem hipocrisia, a dedicação sem politicagem, a dedicação por amor. Olha o valor que tem. Senhor, eu te ofereço, eu derramo na tua presença a água. É como eu beber o sangue desses homens. Ele queria, mas estava do outro lado. Quer dizer, tinha um obstáculo no meio. Mas eu quero, mas tem um obstáculo. Eu almejo, mas tem uma pedra no meu caminho. É como as mulheres que queriam acessar até o corpo de Cristo. Mas tinha pedra, era grande, elas eram em 2 só, não dava para rolar a pedra. Mas vamos descer lá para ver se a gente consegue ungir o corpo. Mas tem uma pedra, mas vamos assim mesmo. Vamos deixar a pedra no esquecimento e vamos lá. Quando chegou a pedra estava bom. É o que elas queriam, era tocar no corpo. Não precisou mais. O Senhor já não estava mais lá. O que vocês estão buscando? A gente busca Jesus Nazareno. Se você levou disso, não, ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Você volta e fala para esperar todos reunidos. Ele vai lá. O Senhor vai lá onde ele está falar com ele. Fala para o Pedro e para os demais. Vamos lá, o Senhor vai conversar com eles. Então é algo que está fora do nosso alcance. E o Senhor Deus, no seu trabalho, ele faz com que seja possível. Então aqui o Israel, vindo de lá, enfrentou muitas coisas e via no dia a dia os acontecimentos. Só que o homem esquece. O homem não é fácil. Ele esquece das coisas. O Senhor mandou 7 anos de vaca gorda lá no Egito, por promessa. E quando chegou então o tempo da fome, esqueceram da fartura que tinham. Quantos aqui que já esqueceram dos bens que lhe aconteceu? Tem muitos que já esqueceram. No momento do aperto, você se sente o mais miserável. Parece que nunca teve um favor de Deus. Esquece. Esquece. Ah, se tivesse um telão aqui, escrito o teu nome e marcado no livro da tua vida, você ia ver que os pontos positivos superariam todos os negativos. Que os favores de Deus cobririam todas as lágrimas que já derramou. Glórias ao Senhor. Mas o povo, vendo aquelas coisas aí, em certos momentos, chegavam a blasfemar. Dizia: por que tirou nós do Egito? Para vir morrer no deserto. Mas eles viram as águas se abrir. Deus mandou chover carne para eles comer. Não tinha água, toca na rocha. O Moisés ficou nervoso de tanto aquele povo ser de coração duro. O Moisés bateu na rocha. É o que não podia acontecer. Ele não era para bater na rocha. Ele bateu 3 vezes com a vara que ele tinha na mão. E disse: porventura pode sair água de ti? E bateu com ele 3 vezes. E disse que jorrou água e virou um rio. Irmão, a rocha é Cristo. Cristo é a rocha. Aquilo lá era só um símbolo. Aquilo era uma rocha, uma pedra mesmo. Bateu, a água jorrou. Nós não batemos. Nós falamos com a rocha. Ela jorra água. Vocês acreditam nisso aqui? Ela jorra, só que não é dessa. Essa aqui a gente pega na fonte. Tem as máquinas, as formas de extrair.
e tira essa água mineral aqui. Essa água que lavou nosso pecado e que dá para nós o direito de vida eterna. Quando você fala que essa rocha, ela libera a água. Vocês não querem que ela vá liberando aqui alegria, paciência, mansidão, humildade, poder, dons, linguagem, manifestação, interpretação, dom de cura. Santo é o Criador, o dom da profecia. Vocês não querem que essa rocha vá liberando? Você não bate nela, você fala com ela. Na tua comunhão, fala com a rocha. Ela libera a água que mata a tua sede, e que muda a tua vida, e que transforma o teu caráter. Ela limpa, ela purifica, ela opera, ela cura, ela liberta. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bateu na rocha, a água saiu, o povo viram a água jorrando ali, para eles matarem a sede. Eles viram o Rio Jordão se abrir. Eles viram, cada dia rodeava a cidade e voltava para o arraial. E no 7º dia, eles deram 7 voltas e gritaram. E quando gritou, o muro caiu. Irmãos, ali era o muro de pedra, estava para caminhar por cima. Não é como esses muros de tijolo que a gente faz. Era um muro de pedra que dava para caminhar por cima. Quando eles falaram e gritaram, na hora que Deus mandou, o muro se desfez tudo para baixo. Caiu tudo para o chão. E o povo entrou, invadiu a cidade e possuiu. E o Senhor disse: eles não pegam nada que está aqui dentro, é para queimar. Eu vou dar a terra, não os pertence. Tudo que tiver aqui vocês desfazem. Um homem chamado Acã, ele entrou numa tenda e viu ali uma pedrona de ouro, uma capa babilônica. Por essa aqui eu não tenho, essa aqui eu vou levar. Catou e levou consigo e guardou na sua tenda. E agora eles iam lutar com uma cidade que estava perto, chamada Ai. Quando chegou ali, perderam a guerra, correram. Israel correu com medo daquele povinho. Uma cidadezinha pequena. Israel não aguentou e caiu muitos homens feridos à espada. Chegou ali, Josué falou que tem alguma coisa errada, porque Deus disse: não para, não pasme e não se espante. Eu serei contigo por onde quer que andares. Nem o Hedeu, nem o Ferezeu, nem o Jebuseu, ninguém dessas nações pararão diante de ti. Era promessa. Quer dizer, ninguém que vence, você é invencível. A partir de agora você é invencível, se você andar nos meus caminhos. E agora como é que nós corremos dentro de um povinho desse? Tem coisa errada. Lançaram a sorte o Acã. Falou: eu peguei uma capa babilônica e catei aqui uma pedrona de ouro que eu achei e trouxe comigo. O Senhor não disse que isso é anátema, não tocasse, não pegasse nada para destruir tudo a fogo. Eles acabaram de ver Deus favorecendo, mas a desobediência pegou. Isso é coisa da carne, mas a força da palavra aqui vai dar uma controlada na carne. Se ela tivesse sobressaído muito, a força da palavra vai dar uma regulada aí. A palavra de Deus vai tirar vai extrair o que está sobrando, vai extrair o que está atrapalhando, vai extrair o que está mudando aquilo que Deus quer que você seja. A força da palavra, ela limpa, ela purifica, ela consagra. Santo é o Criador. E algo que tiver diante de ti vai se chacoalhar e tremer. O mandado do Criador é como aqui: o mar viu, fugiu, o Jordão voltou para trás, os montes se chacoalhavam. Pode ser fogo, pode ser fúrias, pode ser leis, pode ser força que está te amedrontando. A força da palavra estremece e a porta se abrirá. Santo é o nosso Deus. Glória a Deus. Vamos sair daqui abraçado com o que Deus nos traz e acreditando de alma que o Senhor é o nosso pastor. Nada nos falta. Glória a Deus. Deus seja louvado.